Boa noite a todos. Me chamo Roberto de Jesus, mas sou conhecido por todos na região que moro por Betinho. Tudo que estará sendo contado a vocês é algo que me aconteceu há um bom tempo atrás. Eu ainda morava com a minha mãe e meu pai em uma pequena comunidade rural que ficava localizada na cidade de Valinhos. Quando mais novo, me lembro com exatidão das coisas que vivenciei no pequeno vilarejo. Eu, minha mãe e meu pai morávamos em uma pequena casa que, apesar do seu tamanho, era bastante humilde. Meu pai passava boa parte da semana longe de casa. Ele trabalhava para um fazendeiro que tinha as suas terras a uns 80 quilômetros do local que morávamos. E com isso, devido à distância, meu pai saía para trabalhar na segunda-feira e retornava somente na tarde de sexta-feira. E foi exatamente nesse período que meu pai passava trabalhando que eu acabei me deparando com algo inimaginável. Bom, vamos lá. Muitos boatos e rumores vinham correndo toda a região que eu morava. Algumas pessoas relatavam que durante a noite, quando muitas pessoas faziam o caminho que passava por frente ao pequeno cemitério, que existia a poucos metros à frente de nossa casa, muitas dessas pessoas acabaram relatando que foram acompanhadas por uma criatura completamente negra. Muitos falavam que tão logo chegavam à frente do cemitério, conseguiam ouvir passos pela mata, enquanto outros diziam ter ouvido o que parecia ser rosnados. Esses comentários, conforme o tempo ia se passando, só aumentavam cada vez mais. E muitos moradores que moravam naquela região já vinham falando que o que vinha aparecendo na calada da noite era um famigerado lobisomem. Mesmo não acreditando em tudo que eu ouvia, sempre eu estava de ouvidos bem abertos a tudo que era dito sobre a tal criatura. Tudo que se ouvia naquela região era o povo conversando e falando sobre a tal criatura negra. Muitos falavam que era um ser completamente deformado. Sua semelhança animalesca se misturava ao aspecto de uma pessoa, e que inclusive a tal fera parecia ser bastante forte e grande. Lembro-me de certa manhã ter ido até a vendinha que existia próximo à minha casa. E tão logo cheguei, pedi para o dono do estabelecimento tudo o que minha mãe tinha me mandado comprar. Mas foi no momento em que eu saía daquele lugar que acabei ouvindo uma conversa entre dois senhores que estavam assentados próximo à porta. Aqueles homens pareciam discutir. Falavam sobre uma tal criatura que vinha sendo avistada pela redondeza. E um daqueles senhores acabou se referindo àquele ser como um carniceiro do inferno. Também falava que se o que estivesse andando pelaquela região fosse o que ele estava pensando, a população teria que passar a tomar muito cuidado durante as noites, pois aquela criatura poderia passar a invadir casas pequenas e também sítios e fazendas que existiam naquela mesma região. Por mais que toda esta informação estivesse sendo levada para cada canto do vilarejo que eu morava, meu maior erro foi não acreditar nessas coisas. Minha querida mãe sempre me alertava sobre tudo que vinha sendo dito sobre tal demônio. Sua primeira reação
foi pedir para que eu não ficasse até tarde andando por aquelas ruas e também nem vir durante a noite da casa de meus amigos. Confesso a vocês que quando mais novo, eu era um bocado peralta. E naquele momento que minha mãe me fazia esses pedidos, lembro-me de ficar somente com minha cabeça baixada e com um pequeno sorriso em meus lábios. Eu somente concordava com tudo que ela me pedia. Meu erro foi não ter ouvido a minha mãe. No mesmo dia em que ela tanto me recomendou, tão logo aquela tarde chegou, eu e mais alguns amigos sempre tínhamos o costume de sair arrastando latas por toda a rua. Para quem não sabe do que eu estou falando, muitos de nós não tinham condições de ter um carrinho desses pequenos de plástico. Então pegávamos aquelas latas de leite, furávamos o centro da tampa e também embaixo da lata, e depois passávamos um arame e a enchíamos de pedra. Então era só tampar e a folia estava pronta. Tentem imaginar mais de 5 crianças andando pelas ruas, arrastando latas. Era só bagunça e griteiro. E foi nesse dia tão recomendado por minha mãe que eu acabei me descuidando com o horário. E quando me dei por conta, meus amigos aos poucos estavam indo embora. E chegou o momento que somente eu fiquei na rua. A tarde já vinha dando lugar à noite. E eu, para minha infelicidade, estava a uma boa distância de casa. Para ser mais exato, para chegar até onde eu morava, eu teria que passar por frente do tão afamado cemitério. Confesso a vocês que por mais que tantos boatos estivessem colocando medo no povo da região, eu não sentia medo, pois não acreditava em nada que era dito. Naquele momento, meu maior medo era chegar em casa e minha mãe já estar à minha espera com a sua varinha de marmelo em suas mãos. Enquanto eu fazia o caminho e retornava para minha casa, eu ia pela rua puxando aquela lata cheia de pedras. E quando me aproximei do dito do cemitério, acabei tendo a impressão de ter visto que alguma coisa tinha acabado de cruzar à minha frente. Não sei ao certo o que era, mas acabou saindo da mata. E tão logo chegou à frente do cemitério, pulou o muro com muita facilidade. E eu vi aquela coisa passar por cima do muro, que tinha próximo a 3 metros de altura. Então sumiu para dentro do cemitério. Depois de presenciar tudo isso, o medo tomou conta de mim. Como eu não tinha outro caminho para tomar, tomei a decisão de parar de puxar aquela lata. A segurei firme em minhas mãos e ligeiramente com passos longos, eu passei pela frente do cemitério. Depois de já ter tomado uma boa distância, eu já acreditava que a única coisa que me restava era chegar em casa. E querendo ou não, eu sabia que minha mãe deveria estar furiosa comigo. Então, quando faltava apenas alguns metros para chegar até o portão de minha casa, resolvi olhar para trás. Foi então que vi que por entre a serração que se formava na rua, existia o que parecia ser a silhueta de uma pessoa que vinha em minha direção.